Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Pois bem, vamos lá. Nesta aula, nós vamos estudar o artigo 38 da Constituição Federal de 1988, que também está no capítulo 7º, dedicado à administração pública. Esse dispositivo trata da situação do servidor público da administração direta, autárquica e fundacional quando ele é investido em mandato eletivo. Esse é um tema objetivo, curto e muito bom para a prova, porque a banca costuma cobrar de forma literal. Portanto, aqui o segredo é entender a lógica da regra e memorizar as hipóteses previstas na Constituição. O artigo 38 busca resolver um problema prático. O que acontece com o servidor público quando ele deixa temporariamente sua função para exercer um mandato eletivo? A Constituição estabelece regras diferentes conforme o tipo de mandato. Primeira hipótese: mandato eletivo federal, estadual ou distrital. Se o servidor for investido em mandato de deputado federal, senador, deputado estadual ou deputado distrital, ele ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Portanto, nesse caso, não há acumulação entre o exercício do mandato e o exercício do cargo público. A regra é o afastamento. Segunda hipótese, mandato de prefeito. Se o servidor for investido no mandato de prefeito, também será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Aqui o ponto mais importante é o seguinte: ele fica afastado, mas pode escolher entre receber a remuneração do cargo público ou a remuneração do mandato eletivo. Terceira hipótese, mandato de vereador. Se o servidor for investido no mandato de vereador, a regra depende da compatibilidade de horários. Havendo compatibilidade de horários, ele perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Não havendo compatibilidade de horários, será aplicada a regra do afastamento, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Esse ponto cai muito em prova. Para vereador, a palavra-chave é compatibilidade de horários. Se houver compatibilidade, pode exercer os dois. Se não houver compatibilidade, afasta-se do cargo público e escolhe uma das remunerações. Outro ponto importante do artigo 38 é que, em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, o tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Isso significa que o afastamento não interrompe a contagem do tempo de serviço para fins jurídicos em geral. A exceção é a promoção por merecimento, porque essa depende de avaliação do desempenho efetivo no exercício das funções. Além disso, para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se o servidor estivesse em exercício. Essa regra protege a situação previdenciária do servidor durante o mandato eletivo. Vamos organizar isso de forma bem clara para fixar. Se o servidor assume mandato de deputado federal, senador, deputado estadual ou deputado distrital, ele se afasta do cargo. Se assume mandato de prefeito, também se afasta e pode optar pela remuneração. Se assume mandato de vereador, depende da compatibilidade de horários. Com compatibilidade, pode acumular. Sem compatibilidade, afasta-se e opta pela remuneração. Se houver afastamento, o tempo de serviço conta para todos os efeitos legais, exceto promoção por merecimento. E, para fins previdenciários, considera-se como se estivesse em exercício. Em prova, a banca costuma explorar exatamente 3 pontos. Primeiro, a diferença entre prefeito e vereador. Segundo, a compatibilidade de horários no caso do vereador. Terceiro, a contagem de tempo de serviço e a exceção da promoção por merecimento. Também é importante observar que o artigo 38 fala em servidor da administração direta, autárquica e fundacional. Portanto, essa é a referência constitucional expressa. Para encerrar, vamos fazer uma revisão objetiva. O artigo 38 da Constituição trata do servidor público investido em mandato eletivo. No mandato federal, estadual ou distrital, o servidor fica afastado do cargo, emprego ou função. No mandato de prefeito, também fica afastado, podendo optar pela remuneração. No mandato de vereador, se houver compatibilidade de horários, pode acumular as funções e remunerações. Se não houver compatibilidade, aplica-se o afastamento com opção pela remuneração. Em caso de afastamento, o tempo de serviço conta para todos os efeitos legais, exceto promoção por merecimento. Para fins previdenciários,
considera-se o servidor como se estivesse em exercício. Portanto, aluno, o artigo 38 é um tema pequeno, mas muito estratégico, porque costuma aparecer em prova com cobrança literal. Se você memorizar essas hipóteses e entender a lógica da compatibilidade de horários, especialmente no caso do vereador, terá grande chance de acertar a questão. Até a próxima!